Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Alice no País das Maravilhas, capítulo 4. O coelho manda Bill o lagarto. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás, como se tivesse perdido algo. Alice ouvia-o resmungando consigo mesma. A duquesa, oh, minhas queridas patas, oh, minha pele e bigodes, ela irá me executar, tão certo quanto os furões são furões. Onde posso tê-los derrubado, eu queria saber. Alice adivinhou, no mesmo momento, que o coelho estava procurando pelo leque e o par de luvas brancas, e ela, muito naturalmente, começou a ajudá-lo na procura. Mas os objetos não estavam por lugar nenhum à vista. Tudo parecia ter mudado desde que ela nadara no lago, e o grande salão, com a mesa de vidro e a pequena porta, desaparecera completamente. Logo, o coelho percebeu Alice, que procurava pelas luvas. Ele disse em tom enraivecido: "O que, Mary Ann, você está fazendo aqui fora? Vá já para casa, já, e traga-me um par de luvas e um leque, rápido, já!" Alice estava tão assustada que correu na direção que ele apontava, sem tentar explicar-lhe o erro cometido. "Ele tomou-me por sua empregada", a menina dizia para si mesma enquanto corria. "Como ele vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas seria melhor pegar seu leque e luvas, isso é, se eu puder encontrá-los." Ao falar estas palavras, Alice chegou numa bonita casinha, na porta da qual havia uma placa de latão, bem brilhante, com o nome C. Branco gravado. Ela entrou sem bater e subiu apressadamente as escadas, com muito medo de que pudesse encontrar a tal Mary Ann verdadeira e ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas. "Que estranho isso parece", Alice disse para si mesma. "Receber ordens de um coelho? Imagina de nada dando-me ordens." E ela começou a imaginar o que poderia acontecer. "Senhora Alice, venha cá e apronte-se para sua caminhada." "Já vou em 1 minuto, ama. Mas eu tenho que cuidar desse buraco de rato até que a Dinah volte." "Eu acho", Alice continuou, "que eles não iriam deixar Dinah ficar em casa se ela começasse a dar ordens desse jeito." Nesse instante, a menina percebeu que estava dentro de um pequeno quarto, arrumado, com uma mesa e uma vitrine sobre ela, um leque e 2 ou 3 pares de luvas brancas. Ela apanhou o leque e um par de luvas e já estava deixando o quarto quando seus olhos caíram sobre uma garrafa que estava perto da janela. Não havia nenhuma etiqueta desta vez com a palavra "beba-me", mas, no entanto, ela desarrolhou e colocou-a nos lábios. "Eu sei que algo interessante vai certamente acontecer", ela disse para si mesma. "Sempre que eu bebo ou como alguma coisa aqui, então vou ver o que esta garrafa faz. Eu espero que ela me faça crescer novamente. Eu estou realmente cansada de ser esta coisinha." E a bebida fez efeito de verdade e muito mais rápido do que Alice esperava. Antes que ela tivesse bebido metade da garrafa, percebeu sua cabeça pressionando contra o teto e então teve que parar para salvar seu pescoço de ser quebrado. Ela rispidamente deixou de lado a garrafa, dizendo para si mesma: "É o suficiente. Eu espero não crescer mais, porque se isso acontecer, eu não vou poder sair pela porta. Eu queria não ter bebido tanto." Nossa, era muito tarde para desejar isso. Ela continuou crescendo e logo precisou ajoelhar-se no chão. Em outro minuto, não havia nem mesmo um quarto para isso, e ela tentou deitar-se com o cotovelo contra a porta e o outro braço sobre a cabeça. Alice continuava a crescer e, como último recurso, ela colocou um braço para fora da janela e um pé para dentro da chaminé, dizendo para si mesma: "Agora eu não posso fazer mais nada. O que quer seja que aconteça. O que vai ser de mim?"
Felizmente para Alice, a pequena garrafa mágica já fizera todo o seu efeito e ela não cresceu mais. Ainda era bem desconfortável e parecia não haver nenhum tipo de chance dela sair do quarto novamente. Não admira que se sentisse infeliz. Era bem melhor em casa, pensou a pobre Alice. Ninguém fica crescendo e diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho. Mas é tão curioso, sabe, esse tipo de vida? Eu queria saber o que pode ter acontecido comigo. Quando eu lia contos de fada, ficava imaginando que esse tipo de coisas nunca acontece e agora estou aqui, no meio de um. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Ah, deveria sim. E quando eu crescer, eu vou escrever um. Mas eu já cresci, ela continuou com uma vozinha triste. Não há mais espaço para eu crescer aqui. Mas então, pensou Alice, eu não vou nunca ficar mais velha do que sou agora? Isso é um conforto de qualquer maneira, nunca ficar velha. E então, ter sempre que estudar. Oh, eu não gostaria disso. Ah, sua bobinha, ela respondeu para si mesma. Como você quer estudar aqui? Afinal, esse quarto já está tão pequeno para você, quanto mais para livros de escola. Então ela continuou fingindo que perguntava de um lado e respondia de outro, até que alguns minutos depois ela ouviu uma voz lá fora e ficou atenta. Mary Ann, dizia a voz, traga-me minhas luvas imediatamente. Então ouviu-se passadas na escada. Alice sabia que era o coelho vindo procurar por ela. A menina tremia tanto que começou a chacoalhar a casa, quase esquecendo que ela agora era 1000 vezes maior que o coelho e não havia razão para temê-lo. O coelho chegou até a porta e tentou abri-la, mas como a porta abria para dentro e o cotovelo de Alice estava contra ela, nada conseguiu. A menina ouviu uma vozinha dizendo baixinho: então eu vou dar a volta e entrar pela janela. Isso você não vai fazer, pensou Alice, e depois de esperar que o coelho pudesse estar embaixo da janela, ela repentinamente esticou a mão e tentou apanhá-lo, fazendo um movimento no ar. Ela não pegou nada, mas ouviu um pequeno grito e uma queda, um barulho de vidro quebrado, de onde ela concluiu que provavelmente o coelho caíra em uma estufa ou algo do tipo. Em seguida, uma voz irada do coelho: Patty, onde você está? E então, uma voz que ela não ouvira ainda disse: eu estou aqui, colhendo maçãs, meu senhor. Colhendo maçãs, certamente, retrucou o coelho nervosamente. Aqui, venha me livrar disso. Agora diga-me, Patty, o que é isso na janela? Ah, com certeza é um braço, meu senhor. Um braço, seu ganso burro. Quem já viu um desse tamanho, ele toma toda a janela. Com certeza, meu senhor. Mas que é um braço, isso é. Bem, de um jeito ou de outro, vá e tire-o de lá. Certo, eu não gosto disso, meu senhor. Nadinha, nadinha. Faça o que eu mando, seu covarde. No fim de uns minutos, Alice esticou sua mão novamente e fez outro movimento no ar. Dessa vez, foram 2 gritinhos e mais som de vidro quebrado. Quantas estufas tem lá? Pensou Alice. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer para puxar-me para fora da janela. Tenho certeza que eu não quero ficar aqui muito tempo. Ela esperou por algum tempo sem ouvir nada mais. Por fim, ouviu um barulhão de rodas de uma carroça e o som de muitas vozes falando juntas. Ela conseguiu compreender as palavras. Onde está a outra escada? Por quê? Eu só trouxe uma. Bill pegou a outra. Bill, traga-me a escada aqui, rapaz. Aqui, coloque-as num canto. Não amarre-as juntas. Oh, eles irão fazer bem o bastante. Não seja curioso. Aqui, Bill. Agarre essa corda. Está conversando, é? O teto aguentará. Cuidado com a telha solta. Lá vem ela. Oh, está caindo. Abaixem as cabeças. Agora, o que aconteceu? Foi Bill, eu acho. Quem vai entrar na chaminé? Eu vou.
Eu não. Vai sim. Eu não vou. Bill foi escolhido para descer. Aqui, Bill. O patrão diz que você é que vai descer pela chaminé. Oh, então o Bill vai descer pela chaminé, certo? Pensou Alice consigo mesma. Eles colocam tudo para cima do pobre Bill. Eu não gostaria de estar no lugar dele. Não, filho. Esta lareira é estreita, mas para dizer a verdade, eu acho que posso chutar um pouco. Ela puxou seu pé o mais longe possível da chaminé e esperou até ouvir o pequeno animal entrando no buraco da lareira. Então, dizendo para si mesma, este é o Bill. Ela deu um brusco chute e esperou para ver o que acontecia a seguir. O que ela ouviu foi um coro geral de "Aí, vai, Bill!" E depois a voz do coelho: "Segure ele! Você aí na cerca!" E então silêncio e depois uma confusão de vozes. "Suspenda a cabeça dele! Agora! Não estrangule!" "Como foi isso, companheiro? O que aconteceu com você? Conte-nos sobre o que aconteceu." Por último, veio uma vozinha débil, chiada. "Bem, eu não sei muito bem, quero mais, não. Estou melhor agora, mas um bocado confuso para contar para vocês. Tudo o que sei é que alguma coisa veio até mim como se fosse um boneco de mola e eu fui para cima como um foguete." "Você fez isso mesmo, velho companheiro?" disseram os outros. "Nós precisamos derrubar a casa", disse a voz do coelho. E Alice gritou tão alto quanto pôde: "Se vocês fizerem isso, eu mando Dinah atrás de vocês." Houve um silêncio de morte no mesmo instante e Alice pensou consigo mesma: "Eu gostaria de saber o que eles vão fazer agora. Se eles tiverem algum juízo, vão tirar o teto da casa." Depois de 1 minuto ou 2, eles começaram a se movimentar novamente e Alice ouviu o coelho dizer: "Um carrinho cheio é o suficiente." "Um carrinho cheio de quê?" pensou Alice, mas ela não tinha tempo para ficar na dúvida, pois no momento seguinte uma chuva de pequenos seixos veio bater na janela, alguns deles machucando seu rosto. "Eu vou dar um basta nisso", ela pensou. Alice gritou: "É melhor vocês não fazerem isso novamente", o que produziu outro silêncio de morte. Alice percebeu com alguma surpresa que os seixos estavam todos se transformando em pedaços de bolo ao caírem no chão. E uma brilhante ideia veio à sua mente. "Se eu comer um desses pedaços de bolo", ela pensou, "com certeza acontecerá alguma mudança em meu tamanho. E como não vai poder me fazer ficar ainda maior, deve me fazer diminuir, eu suponho." Então ela engoliu um dos pedaços e foi maravilhoso descobrir que começara a diminuir instantaneamente. Tão logo ficou pequeno o suficiente para passar pela porta. Alice saiu correndo da casa, encontrando um grupo de pequenos animais e pássaros esperando lá fora. O pobre pequeno lagarto Bill estava no meio, sendo seguido por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam algo em uma garrafa. Todos correram em direção a Alice, mas ela fugiu o mais depressa que pôde e logo encontrou-se salva em uma densa floresta. "A primeira coisa que eu tenho que fazer", disse Alice para si mesma, "é crescer até o meu tamanho normal outra vez. E a segunda coisa é encontrar o caminho para aquele jardim adorável. Acho que esse é o melhor plano." Soava como um excelente plano, sem dúvida, bem arrumado e arranjado, com simplicidade. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como fazer isso. E enquanto Alice espreitava ansiosamente por entre as árvores, um pequeno latido agudo sobre sua cabeça a fez olhar para cima com um sobressalto. Era um enorme cachorrinho que olhava para ela com grandes olhos redondos e debilmente lhe estendia uma patinha, tentando tocá-la. "Pobre coisinha", disse Alice com um tom carinhoso e tentou com força assobiar para ele. Mas a menina estava tão terrivelmente assustada, pensando que ele poderia estar com fome e querer comê-la, a despeito de todo o seu carinho. Sem saber o que fazer, ela apanhou um pedaço de pau e jogou para o cachorrinho. Em consequência, o cãozinho pulou no ar com um ganido de prazer e investiu contra o pau como se o temesse. Alice mantinha-se escondida atrás de uma moita para evitar de ser avistada.
E no momento que apareceu do outro lado, o filhote deu outra corrida contra o galho, acabando por tropeçar nele mesmo na sua pressa de apanhá-lo. Então Alice, como se estivesse brincando com uma carroça e esperando a qualquer momento ser esmagada sob seus pés, correu para perto da moita novamente. Daí o filhote começou uma série de pequenos ataques ao galho, correndo vários pouquinhos para a frente de cada vez e voltando para trás bastante depois, latindo rouco todo o tempo, até que acabou sentado ofegante, com sua língua para fora da boca e seus grandes olhos semicerrados. Aquela parecia uma boa oportunidade para Alice fazer sua escapada, e ela então fugiu correndo até estar muito cansada e sem ar, até que o latido do cãozinho soasse bastante fraco ao longe. Mesmo assim, que lindo filhotinho ele era, disse Alice enquanto apoiava-se em uma flor para descansar, abanando-se com uma das luvas. Eu gostaria de ter lhe ensinado alguns truques, se ao menos tivesse o tamanho certo para isso. Oh, poxa, eu quase esqueci que tenho que crescer novamente. Deixe-me ver, como é que se faz isso? Eu acho que deveria comer ou beber alguma coisa ou outra, mas a grande questão é o quê? A grande questão certamente era o quê? E Alice olhou ao seu redor para as flores e a grama, mas não pôde ver nada que parecesse a coisa certa para comer ou beber nessa circunstância. Havia um grande cogumelo crescendo perto dela, quase à mesma altura de Alice, e ao dar uma olhada sob ele, de ambos os lados, e ainda atrás dele, ocorreu-lhe que ela poderia também dar uma olhada sobre ele. Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo. Seus olhos imediatamente avistaram uma enorme lagarta azul, sentada no topo da planta, com os braços cruzados, calmamente fumando um narguilé, não dando bola nem para ela, nem para mais nada.